No vídeo de hoje, a gente vai fazer o intersect dos polígonos para a gente saber quem foi para onde, tá? Quem mudou para o quê. E em seguida a gente vai fazer a quantificação da mudança dessas áreas. Lembrando que a gente está interessado numa faixa bem específica da imagem, que era uma faixa que a gente viu na primeira imagem de 2017, que era floresta, e que na segunda imagem ela está todinha aberta como barren land, provavelmente, ou era uma floresta plantada, enfim, mas era uma vegetação que virou solo exposto, tá? Então esse é o foco da nossa região. Então vamos lá. Tô aqui de volta. Eu nem fechei isso daqui. Se você não percebeu, eu tô gravando os dois vídeos seguidos. Eu só separei ele em dois por conta do tempo mesmo, para não ficar muito longo. Tá tudo aqui ainda, as imagens classificadas, estão tudo aqui. A gente não vai precisar de nada disso. Hoje a gente só vai trabalhar com os polígonos, tá? Então, direto ao ponto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é um intersect. Intersect. Para quem não sabe, o intersect ele faz justamente o que a gente está pensando. Ele vai pegar tudo que era em 2017 e o que virou em 2021, tá? Então nós vamos pegar aqui 2017 e 2021, tá? E aí ele me pergunta aqui, eu vou dar um nome para ele de intersect classes, tá? E aí eu quero que faça um join completo, tá bom? E o output vai ser igual ao da entrada. Ele vai fazer o join aqui para mim. E agora eu sei o seguinte, ó, eu não vou nem classificar aqui ainda. O que eu quero ver? Eu quero ver justamente isso, ó. Então aqui, ó, nesse cara aqui, o grid code era 40 e continuou 40. Nesse outro, ele era 40 e virou 20, ok? E é isso que a gente está procurando, tá? No caso nosso, especificamente, a gente está procurando quem? A gente está procurando os caras que eram 40, tá? No primeiro rodada, e que na segunda rodada viraram justamente 20, que é o barren land, tá? Aliás, o 20 é o barren. Então, é esses caras aqui que a gente está procurando. Entre esses dois, na verdade, a gente está procurando os caras que viraram 20 ou 30. Mas os caras que saíram do 40, essa é a nossa ideia, tá? Eu não precisaria fazer mais nada. Particularmente, eu gosto de fazer uma coisa aqui, tá? Que é literalmente fazer adicionar um field aqui, tá? Que eu vou chamar ele de combinado. Ok. E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai usar um texto, tá? E eu vou calcular esse field aqui para nós. Beleza, fechei. Tá aqui esse combinado. A gente vai calcular um field aqui, tá? E a gente vai fazer o que? A gente vai dizer que ele é o grid code 1, tá? O primeiro grid code, tá? Mais underline mais o segundo grid code. Então a gente vai ver aqui agora. Ops. Eu tenho que fazer um str string str. Pronto. E assim ele vai. Pronto. Ah lá. Agora eu tenho aqui a classe mais simplesmente, ó, a transição direta de 40 para 20, de 40 para 40, ou seja, não mudou, de 40 para 20, esse mudou, de 20 para 30, mudou também, de 20 para 20 não mudou, e eu vou ter todas elas, todas as combinações possíveis, ok? Agora eu vou quantificar isso aqui. Para quantificar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um summarize, ok? Desse cara, né? E, aliás, antes de fazer isso, eu ainda vou fazer mais uma coisa. Perdão, eu lembrei disso aqui agora. Vamos fazer para facilitar a nossa vida, área km2, tá? Não adianta eu fazer uma área em metro aqui, porque o pixel é muito grande, tá? Nós vamos fazer a área em quilômetro quadrado, que ele vai calcular para a gente. E nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui, calculate geometry, eu quero calcular essa área geodésica, eu já ensinei isso, tem um vídeo lá atrás ensinando a fazer essas áreas, tá? E eu quero quilômetro quadrado. Ele vai usar a coordenada que eu estiver usando, vai me dar
Nem vai me dar o warning, na verdade, porque nesse caso aqui eu estou usando coordenada métrica. E pronto, então agora eu tenho aqui exatamente a área do polígono da transição. Opa! Então peraí, se eu tenho a área para cada um dos polígonos, eu posso vir aqui, o summarized classificado pelo combinado, e eu vou dizer para você que eu quero a área e a soma dessas áreas. Então, para cada uma dessas transições, de 40 para 40, de 40 para 20, de 20 para 30, ele vai me dar uma transição, tá? Deixa esse cara aqui ativado. A gente precisa, na verdade eu quero até mexer na simbologia dele. Ele já gerou aqui embaixo o Summarize, mas eu ainda não vou mostrar isso para vocês, não. Eu primeiro vou mexer na simbologia, tá? Primeiro a gente vai olhar para a simbologia dele, e aí depois vocês me dizem o que vocês acham, tá? Então eu quero o combinado, que é o cara que eu vou fazer. Uma das coisas que eu vou fazer é retirar da simbologia todos os que são iguais. Então, ó, o que era 20 para 20 não me interessa, tá? O que era 30 e ficou 30 também não me interessa. E o que era 40 e ficou 40 também não me interessa, porque não tem mudança, concorda comigo? Esses caras aqui não tem mudança nenhuma, então eu não preciso mostrá-los, tá? Eu posso inclusive tirar ele daqui, ó, show other values. Pronto, ele vai deixar em branco para mim. Deixa eu tirar aquela imagem do fundo, ó. Pronto, aí ele já vai mostrar aqui só os polígonos que realmente mudaram, tá vendo? E aí eu posso inclusive, como realmente o que me interessa são esses dois aqui, ó, de 40 para 20 e de 40 para 30, para destacar isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um show all aqui e vou pegar aqui, ó, essa condition number aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Agora eu tenho certeza, ó, que aquela região ali foi a região que mais mudou e que mudou para pior. Porque era uma região de floresta muito forte que praticamente sumiu. Tudo bem, eu tenho aqui uns 20 para 40, uns 30 para 40 que não fazem muito sentido, tá? Que voltou a ser floresta, provavelmente isso aqui é erro de classificação, tá? Mas o que me interessa mesmo são esses dois aqui, tá? Que são os caras que mudaram com força, ó. E é bem a região que a gente tinha observado mesmo. Então eu já tenho aqui, inclusive, uma área aproximada. E agora nós vamos olhar para ela, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque na hora que quando eu for mostrar isso para o meu cliente, eu não quero mostrar o que continuou 20. Isso aqui não faz diferença nenhuma para o meu cliente, porque não mudou nada, tá? Então eu tiro esses caras daqui, eu vou deletar mesmo, tá? E vou deletar o que era 40 e ficou 40. Tá? Então tá aqui. Agora eu tenho aqui então que eu tenho um pouco mais de nessa área aqui, que é uma área muito pequena, tá? Eu tenho um pouco mais de 1.3 km² que mudaram de 40 para 20, tá? E um pouco mais de 40 de km² que mudaram de 30 para 40. Ah, Vitor, 30 para 40, 40 para 20 não está fazendo diferença nenhuma para mim. Vamos pegar aqui. Ó, a gente pode pegar aqui, então, eu vou jogar ele para cima aqui. E eu vou fazer uma coisa, como tem pouquinhas aqui, eu não vou fazer um Python para fazer isso aqui não, tá? Eu vou simplesmente adicionar um field. Tem alguma coisa rodando aqui. Eu acho que só não está clicada ela. Ah, ele não me deixa adicionar um field? Não, tem. Ah, tem edição rolando. É porque eu estava deletando as coisas, né? Pronto, eu vou adicionar aqui um campo, tá? Legenda em texto, tá bom? Vou salvar. E aí nós vamos fazer, eu só vou me preocupar com duas aqui, ok? Eu vou fazer essa daqui então, de floresta para o 20 developed, então urbanização, tá? E aqui de floresta para solo. Esses são os dois que me interessam, ok? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, poderia fazer um if complexo lá e trazer todos eles para cá para ficar bonitinho, mas eu também não vou fazer isso, tá? A única coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar aqui, ó, tá vendo aqui o label, e vou fazer a mesma coisa. Floresta para solo, tá? E floresta urbanizado. E sendo muito sincero com vocês, eu vou simplesmente excluir os outros. Porque eu só quero essas áreas aqui mesmo, são as únicas áreas que me interessam, tá? Então agora eu tenho a área aqui
a área demonstrada e eu tenho exatamente o cálculo dessas áreas que mudaram. E assim está feito o meu Detect Change, o meu Change Detection, simples, óbvio, sem muita precisão. Usei uma imagem de 30 metros de pixel, então precisão é zero, tá? Precisão é 30 metros, é muito para a gente fazer um Change Detection, tá? Mas serve para a gente mostrar o procedimento. Qual é o procedimento? É classificar a imagem, bom, registrar a imagem, ter uma imagem registrada, depois classificar a imagem, tá? Classificar o mais próximo possível as duas áreas. Eu não tive esse cuidado, e eu não falei isso no vídeo anterior, então eu vou dizer aqui agora. Eu não tive um cuidado muito grande na minha classificação, era mais para mostrar para vocês o wizard de classificação lá, que já usam uma ferramenta de inteligência artificial, né, um Support Vector Machine, para te ajudar a classificar. Tá? Depois, fazer o intersect, transformar tudo para polígono, perdendo o mínimo de área, também não cuidei disso, mas lá tem uma opção da tolerância, você tem que deixar aquilo lá em 0.1, 0.01, enfim, é o menor que você conseguir, dependendo do tamanho do seu pixel, tá? Mas tente deixar em 1 pixel a precisão. Depois você vai fazer justamente o intersect para você saber o que mudou para quê. Você vai ter então a comparação, né, de que era 40 e virou 20, era 30 e virou 40. Façam pelo class value e não façam igual eu fiz a primeira vez pelo value, ok? E então do intersect basta. Depois que eu fiz o intersect, eu posso criar os labels, como eu fiz aqui, fazer até um label mais bonitinho, fazer um Python lá para calcular o label por polígono e tal, tá? Por cada um dos polígonos. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, vamos lá, só para mostrar, eu poderia aqui então, nome, tá? E aqui eu vou usar um text, tá? Então tá, salvei, e vou aqui, vou fechar esse cara, e vou pegar aqui, ó, eu poderia fazer, ops, cliquei no botão errado, Vitor, de novo, Calculate Field, tá? E aí eu posso vir aqui e fazer um def x, tá? E aí eu faço assim, ó, if, ops, eu esqueci de botar 2 pontos aqui, por isso que ele não indentou, tá? If x equal 40, tá? 2 pontos, porque a gente está usando Python, tá? Então aqui é return floresta. Poderia fazer isso para todas as classes, eu vou fazer aqui uma só, ok? Ops. Tem que ser classe, porque class é classe. E aí eu vou passar para ele o grid code, o primeiro, ok? E ele vai gerar aqui para mim, ó, se eu der um ok, então tá aqui as classes que eu tinha usado no outro, e ele vai então traduzir aqui, se eu der um apply agora, ele vai. Olha lá, ó. Então esses caras aqui eram lá 30, tá vendo? Então vegetação, urbanização, tá vendo? E eu posso fazer a mesma coisa então para um segundo nome aqui e depois fazer o mesmo label que eu tinha feito aqui para deixar para deixar todos os polígonos nomeados bonitinho pela transição. Sinceramente, na maior parte dos casos não faz muita diferença, porque eu estou buscando uma transição específica. No Change Detection, normalmente eu estou buscando uma transição específica. Então a gente vai e faz aqui essa transição específica que a gente já estava buscando e apresenta ela, sem ficar apresentando um monte de sujeira, um monte de coisa que a gente não tem nem certeza da transição, às vezes, porque, por exemplo, quando eu tenho muita sombra na imagem, vocês viram ali no meu scriptzinho que tem uma classe sombra. Para imagens que eu tenho diferentes ângulos, eu tenho que classificar sombra, porque vai ter lugar que eu não tenho certeza o que era antes, era uma sombra e aí estava preto, não sei o que era ali. Posso tentar inferir pela região? Posso, mas às vezes acontece muito, por exemplo, no Brasil, de você ter uma clareira pequenininha e um casebre. Dependendo de onde eu imageio, aquilo ali vira uma sombra e eu não vejo o casebre. Aí eu venho e imageio pelo outro lado e vejo o casebre. Então, aonde é sombra, eu não posso afirmar nada. Então eu já excluo direto a sombra
da minha análise. Beleza? Bom, é isso. Então, 2 vídeos para atender o que a galera tinha me pedido lá no Instagram do Change Detection. Tá aí, tá feito, do começo ao fim, ainda com umas dicas de como eu faço algumas coisas, com direito a um erro de programação, afinal, somos todos humanos, né? E a gente erra também, tá? Então, mas eu busquei lá e corrigi, ok? Então, fiquem à vontade. Para comentar, curtir o vídeo se você gostou. Se você tem algum comentário, você faz de alguma forma diferente, comenta aí embaixo, vamos conversar, cara. O canal é para isso, o canal é pra gente comentar, pra gente conversar, pra gente trocar as experiências e especialmente como eu disse no primeiro vídeo, eu fiz bem rápido, tá? Eu não foquei em nenhuma das ferramentas. A minha ideia era mais mostrar o passo a passo para você sair de um lugar e chegar no outro, ok? Ah, Vitor, dá para fazer com NDVI? É diferente? Dá para fazer com NDVI, dá para fazer diferente. Tá? Dá para fazer por exemplo, aquelas imagens próprias para queimada? Dá para fazer também. Dá para fazer com composição SWIR? Dá para fazer também. Dá para fazer com outras composições? Claro que dá. A métrica é mais ou menos a mesma. Algumas composições, como o NDVI, tem métricas específicas. É até mais fácil um pouco de fazer no caso do NDVI. Beleza? Um abraço para vocês.